Salve, salve! Vamos lá de filosofia hoje, nesse momento. Hoje eu quero falar sobre os cínicos, né? Os cínicos, né? Os cínicos não tem essa conotação que tem nos dias atuais, tá? Os cínicos no grego vem de kinos, que quer dizer cachorro. Mas nós vamos chegar lá. O cinismo é uma corrente filosófica que pregava o total desprezo pelos bens materiais e o prazer. Para os cínicos, a filosofia moral não poderia estar separada do modo de vida dos filósofos. Eles deveriam ser exemplos daquilo que afirmavam, né? Ou afirmam, né? O cinismo foi criado por um discípulo de Sócrates, né? Ele era o Antístenes, né? Ele nasceu no ano de 445 e morreu no ano de 365 a.C. Ele foi o fundador desse pensamento do cinismo. Suas obras tinham como tema central a ética, a natureza e a lógica. A escola cínica se diferencia de outras escolas da filosofia grega por não possuir um ambiente de aulas, onde mestres e discípulos transmitem conhecimento. O cinismo é uma corrente tal que pregava total desprezo pelos bens materiais, né? Mas vamos lá. Eu quero falar do filósofo dentro dessa corrente que mais projetou, que foi o Diógenes. O Chaves, será que por que ele faz tanto sucesso, né, o Chaves? Porque o Chaves trata da vida dos cínicos, né? Ele vive essa personagem, né? Ele retrata aí o Antístenes, o Diógenes, né? Porque o Diógenes também morava no barril. E ele não se preocupava com esses bens materiais. Presta atenção, lá no episódio de Chaves, o Chaves não tem compromisso com aluguel, ele não tem compromisso em nada com a vida. Se ele tiver comida, ele vai comer, né? Se ele tiver lá os lanches que ele gosta, né? Pão lá com presunto e queijo, ele vai comer. Mas ele não vive em função disso, né? E a vida dele, né, é o protótipo da vida do cachorro. Inclusive o Chaves um dia disse que a música que ele mais gostava é aquele que havia composto, né? Ele havia composto para aquele momento lá que tinha aquela peça, aquela música que ele canta do cachorro, que bana as orelhas, que bana o rabo, né? Que faz aquelas manifestações todas tratando desse movimento. Mas eu quero citar aqui um fato interessante hoje do Diógenes. O Diógenes pegou uma lanterna uma vez, agora vocês veem, né? Ali na Grécia, onde o sol é muito intenso, onde o brilho do sol é com muito destaque, e ele começou a andar com uma lanterna acesa de dia. E aí perguntaram para Diógenes qual era a causa dele andar com uma lanterna acesa de dia. Interessante que hoje nós andamos com os faróis dos carros de dia aceso, né? As coisas vêm e vão. Salomão diz que a vida é assim, né? A moda, ela vai e volta, né? Mas a intenção do Diógenes era qual? Ele perguntaram para ele por que essa lanterna acesa, e ele diz: eu estou procurando um homem. Gente, que mensagem forte. Que mensagem forte, né? 5 séculos antes de Cristo vir à Terra, um filósofo, um homem procurando um homem, na integridade da palavra. Poxa, como é decepcionante ver a história dos homens. Como é triste ver o momento que nós estamos vivendo dos homens, né? Antigamente se pensava que um homem já com idade bem avançada, né? Um idoso, que ele teria toda a plena idoneidade, né? Se ligava a uma pessoa de idade, a idoneidade. Hoje nada disso funciona, né? Estamos vendo homens idosos aí cometendo tantas torpezas, né? Financeira, morais, de palavra, né? De caráter, de ética, né? Quer dizer, aonde estão os homens? Ou aonde está o homem
né? Né? Nós precisamos de padrão. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que ele era padrão, né? Nós precisamos, às vezes, de pessoas para espelhar. Por que os super-heróis fazem tanto sucesso, né? Para o ser humano, para as crianças? Porque a gente precisa de heróis, a gente precisa de espelho, a gente precisa de ver, de contemplar, de se espelhar. E cadê? Não há. Não há. Não há. Né? Não há. Você marca horário com a pessoa, ela não chega. Você marca que a pessoa vai pagar uma conta e ela não paga e não vai se explicar. Porque o pior de tudo é não ser homem, não explicar, né? Os homens ludibriam uns aos outros, os homens só mentem uns aos outros, né? E outra coisa, né? Nós temos que viver a nível de respeito. Essa é a proposta da vida. Né? As pessoas falam mal daqueles que exercem poder, aqueles que exercem poder não se respeitam também, porque não se dão respeito, e aí vira essa bagunça toda, né? A hierarquia foi por água abaixo, sendo que foi Deus que criou as hierarquias para que tivéssemos um bom convívio. Olha, é lamentável, mas estamos num momento deplorável, deplorável. Eu já falei, o mundo vai acabar. Naquele livro do Frei Leonardo Boff, sobre o voo da águia, ele fala que o Sol só tem 5 bilhões de anos de vida, né? Tudo se acaba, né? Aí a pessoa vai dizer, eu já não estarei aqui, mas não tem problema. Mas olha, não, o homem está acabando com tudo mais depressa. Né? Olha para vocês verem, né? O que se fazem com os bebês, o que os jovens, os adolescentes são capazes de fazer com os adultos, né? Olha que desarmonia mundial, olha que desarmonia mundial. Agora, o Gil Gomes terminava o programa dele dizendo o seguinte, Gil Gomes foi um radialista, né, com formação em direito, ele era um advogado, né, ele tinha o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de ser. Para aqueles que se lembram do Gil Gomes, né, trabalhou no SBT, e o Gil Gomes contava aquelas histórias assim mirabolantes, coisas assim malucas, né? E ele tinha uma eloquência, ele prendia a gente ali no rádio. O Gil Gomes dizia, olha, você pode estar pensando, por que eu vou melhorar? Se o mundo é tão ruim, o mundo é tão perverso. E ele dizia o seguinte, eu acho que você deve melhorar, porque será um canalha a menos na Terra. Será um canalha a menos. E nós ganharemos porque haverá homem nessa terra. Homem de bem, homem de verdade. Um abraço.